Olha que interessante, mano. Fui pegar a chave pra entregar pro cara que comprou o carro, achar a reserva da Saveiro. E no mesmo lugar tá essa daqui, que eu vou contar essa história. E a do meu carro novo. História interessante pra eu falar pra vocês. Um pouco interessante. Eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, todos que vieram. Acabando de deixar a academia aqui, ligando o carro aqui agora, cara. Complicação que não tem prática com câmera, não dá certo, né, mano? Então, seguinte, vou levar vocês em um lugar ali. É um lugar onde o meu carro, meu primeiro carro, onde eu mostrei essas 3 chaves aí, ele foi roubado, mano. E eu quero convidar vocês para um vídeo de reflexão. Chega mais aí pra você entender isso aí. Uns pensar que tá podendo, quer pagar de bom bambam, mas acaba se fuder, que ninguém sabe o dia de amanhã, que ninguém sabe o dia de amanhã. Rico vira bigode, bandido bom vira bunda mole, desse jeito que cê tá levando teu mano. Ó, eu tô aqui dentro do meu carro e essa rua aqui, ó, exatamente onde tá estacionado esse Creta aqui. Há uns 6 anos atrás eu parei meu carro aqui. E eu lembro que naquela época, mano, 6 anos atrás aqui, 2018, naquela época, eu não tinha... Eu tinha um carro que ele era bem simples, era um Corsa 94. E eu sempre tinha na minha cabeça, ninguém vai roubar esse carro, tá ligado? Não era grato pelo que Deus me deu, porque naquela época era o que Deus me deu. Não era o carro que eu escolhi, mano, era o que Deus me deu. E eu parei o carro ali. E eu sempre tinha na concepção, ninguém vai roubar esse carro é velho, esse carro, mano, não dava o valor. Tanto que eu lembro que o seguro do carro era 50 reais e eu não dava o valor pro bagulho, tá ligado? Tipo, eu não coloquei o seguro de 50 reais. O que é 50 reais pra você hoje? 50 reais pra quem tem um carro, mano, não é nada, mano. Pra quem tem um carro, vai colocar gasolina, sabe que se você colocar 50 reais, muitas vezes você ir em um lugar que é 40 minutos de distância, quando você volta, você já gastou essa gasolina. Então eu deixei o carro bem aqui, ó. Bem aqui onde tá esse Creta aqui, ó. É um Creta, um HRV, eu não sei. Deixei o carro bem aqui. Fui na casa de doce que é bem ali do lado. Era um sábado, eu lembro muito bem. E quando eu voltei, mano, tinha um Fox no lugar. Um Fox preto. Tinham levado o meu carro. O carro que eu não dava valor. O carro que eu poderia ter pagado 2 reais pra ficar no estacionamento. E eu falei, mano, ninguém vai roubar esse carro. Eu até me emociono em falar porque, mano, é coisas que você vê que você antigamente você não dava valor, mano. Você não dava valor. E no momento que levaram o meu carro, mano, eu fiquei sentado ali naquela esquina ali, ó. Bem ali. Liguei pra polícia. Sentei ali. Liguei pra polícia. Eu lembro que até quando o carro da polícia apareceu, o cara... Mano, é até chato uma situação dessa de falar. O cara me perguntou a placa e eu só sabia que era AFL. E hoje eu lembro que, querendo ou não, você vai se utilizando por coisas. Você lembra hoje... Eu lembro o resto da placa, mas aí na época eu falei AFL, quando eu ia falar o resto, eu não sei se era por causa do susto, coisa, eu não consegui falar o resto da placa. O policial saiu atrás de um Corsa picape 94 na cor vinho, mano. E o que acontece? Quando o cara não tem a placa, como que ele vai passar pro cupom, que ele vai passar coisa? Até eu ligar depois de novo com o meu tio, que o meu tio chegou, coisa. Eu não sei se era que eu tava tão desesperado por terem levado o meu carro ou porque eu era tão relaxado a esse ponto, entende? E sentado ali, mano, naquele exato lugar ali, eu fiquei com um choro entalado. Sabe quando você fica com aquele choro entalado? Aquele choro que você fica, mano, caralho, mano, não sai nada daqui. Eu não sei o que eu vou fazer no dia de amanhã. Eu tenho 2 comércios, pra quem sabe, quem é próximo a mim sabe. E, mano, quem é comerciante não tem como ficar sem carro, velho. Naquele momento a ficha já começou a cair, eu entrei no carro do meu tio. Nós foi atrás, dar uma volta, né, pra ver se o carro tava abandonado em algum lugar. Não achamos o carro. Nessa exata esquina aqui, ó. Perdi umas lágrimas da minha vida nessa exata esquina aqui. E naquele exato momento, Deus me dava uma lição. Naquele momento eu não percebia, mas ia ser uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Naquele exato momento eu ia ter uma das maiores lições que eu já tive na minha vida. E Deus me deixou um ano, mano. Um ano.
Passei um ano da minha vida dependendo de favores. Agradeço as pessoas que estavam disponíveis no momento, que era o Ian e o Zé. Os caras trampavam de Uber e parava o trampo. Lógico que eu pagava a gasolina ali, pagava uma parte pra eles, mas me levavam em vários comércios pra me fazer compra pro meu comércio. Isso aí eu sou grato extremamente, não vou deixar de lembrar. E naquele momento eu aprendi uma das maiores lições da minha vida, que era dar valor ao que você tinha. E uma das piores de se aprender, né, mano? Eu acho que quando você aprende a dar valor ao que você tem, não pode que seja doído, pá, mas para o que você tinha, mano, é a pior coisa do mundo. Quando você só percebe o valor que aquela coisa tinha quando ela não tá mais ali. Seja bem material, nesse caso eu tô usando como bem material, mas você tem que aprender a colocar essa lição pra sua vida. Passei um ano sem carro, não tinha dinheiro pra comprar outro carro, não tinha nome pra financiar outro carro, tá ligado? Mano, diversas coisas que, mano, minha vida foi totalmente diferente porque eu não tinha carro. Você vê como o negócio é bruto? E não vai dar, família. Berrou. Agora vai. E tá lombadinha. Você é louco, o bagulho é a mais. E se falar pra você, se você tem alguma coisa, esse vídeo vai te dar uma reflexão. Eu quero que seja essa reflexão, mano. Perceba que o que você tem, e o que importa é o que você tem. Talvez o que você vá conquistar, mas o melhor carro que você pode ter é aquele carro que tá no momento ali pra você, o que te serve, o que te leva num lugar. Ele pode ser um carro quebrado, um carro amassado, um carro arranhado, mas ele é o melhor carro que você pode ter na sua vida. Pode ter certeza do que eu tô falando. E se você ainda não aprender essa lição, Deus vai fazer a mesma coisa que fez comigo e te ensinar essa lição. Que não seja da mesma forma que foi comigo, de coração. Porque, falar a verdade pra vocês, eu não aprendi a lição. Eu ainda acreditava que o carro que eu tinha não era o melhor que eu tinha. Eita, pô, o cara acabou de cair aqui, velho. O cara caiu aqui, mano. Olha isso. O cara caiu do nada, velho. Quase bati no carro aqui, ó. Quase bati no carro porque ele parou do nada pra ambulância passar. O cara caiu de bike. A energia tá carregada, hein, família? A energia tá carregada aqui nesse lugar. Então, voltando pro assunto, eu achava que o carro que eu tinha não era o melhor que eu poderia ter, tá ligado? Como que eu posso colocar? Ah, eu tô satisfeito com o carro que eu tenho, só que eu queria esse, tá ligado? Isso é normal quando o sentimento é puro e de conquista, tá ligado? É normal você almejar, eu quero ter um carro com ar-condicionado, um carro com direção, um carro desse tipo, é normal. Só que quando esse sentimento tá envolvido com ingratidão, você ainda não tá pronto para o próximo nível. E da pior forma eu aprendi, meu carro foi roubado, meu Corsa que ninguém roubaria, que eu não dava valor, que eu não paguei estacionamento, que eu não paguei seguro, foi levado e nunca mais encontrado. E aí você pensa, Daniel, Deus te fez essas coisas, você vendo na vista de hoje, na ótica de hoje, você aprendeu? Não aprendi. Passou-se um ano, consegui comprar Saveiro. Saveiro essa que no momento que eu comprei eu era o cara mais feliz do mundo. E Deus falou assim, virou e falou assim pra mim: você é realmente grato pelo que você tem? Ou essa gratidão sua é momentânea? Vamos descobrir, né? O carro pegou, mano, pensa em todo tipo de problema que existe no mundo, o carro deu. E eu prometi pra mim mesmo que quando o carro quebrasse eu ia arrumar, eu não ia deixar chegar igual no estado do vermelhinho. Então foi dito e feito, mano, gastei 30 mil em manutenção do carro. Eu tenho a planilha, tenho as notas. E prometi pra mim mesmo que eu ia aguentar esse carro e que ia dar tudo certo, que, tá ligado? Sempre sendo otimista. Só que eu não tava reparando em uma coisa que Deus tava me ensinando, mano. Deus tava tentando ver se eu era realmente grato pelo que eu tinha. E eu ainda não tava disponível nessa gratidão. Eu ainda arrumava o carro na semana, eu tinha o dinheiro pra arrumar o carro. Imagina, seu carro funde o motor não, corrigindo. Tem que fazer a parte de cima do motor.
e você tem dinheiro, tem um cartão ali pra arrumar na mesma semana, mesmo que foi em 10 vezes, mano, eu tinha um cartão, mas do mesmo jeito eu não expressava minha gratidão, tá ligado? Quantas pessoas você vê que o carro estraga uma coisa assim e aí o carro tem que ficar 1, 2 anos parado, ou até já era o carro, tem que vender, porque ela não tem condição de arrumar. E eu tinha condição, eu arrumei o carro tava andando de volta e eu continuava reclamando do carro, mano. E reclamava. Uma vez aí meu tio disse, meu, o dia que você parar de reclamar desse carro, esse carro vai melhorar, esse carro vai parar de coisar. Então, ano passado, quando virou o ano passado de 2023, virou 2024, eu fiz uma promessa. Falei, mano, eu não vou mais reclamar desse carro. Eu não vou mais, independente do que acontecer, independente de quanto eu gastar, eu não vou mais reclamar desse carro. Misteriosamente, 2024 foi o ano que eu gastei... Se eu gastei R$1.000 no carro, foi muito, mano. Só a troca de óleo. O carro não precisou fazer nada. Lógico, veio uma sequência que eu fiz muitas manutenção, mas o segredo foi, será que foi porque eu parei de reclamar? Fica incógnita, vê do seu ponto de vista. Será que foi de tanto eu parar de reclamar e expressar um pouco de gratidão, o mundo conspirou? O mundo me ajudou? Então, tudo depende do seu ponto de vista. E eu vim falar isso pra vocês, mano. Eu tinha que deixar essa reflexão, que hoje eu tô aqui no meu carro novo. Não novo, mas como eu disse nesse vídeo, é o melhor carro que você pode ter pra hoje, é o seu. E esse é o meu carro. Então, esse é o melhor carro que eu tenho. O carro que eu tô, de todos que eu peguei, eu tô mais apaixonado. E eu tenho certeza que eu só consegui trocar de carro, o carro ficar bom pra mim vender, porque eu tinha feito uma promessa pra Deus que eu não ia vender o carro quebrado, com problema. Eu tentei, o próximo dono aí pode estar ciente que da Saveiro eu fiz o meu máximo em questão de manutenção, em questão de cuidado, e que Deus só me deu essa oportunidade aqui de eu trocar por esse carro hoje, porque eu cumpri aquela promessa que eu fiz pra ele, mano. Parei de reclamar do carro, parei de falar que o carro é ruim, de falar que o carro é isso, de falar que o carro é aquilo. Não, parei só, eu decidi parar, tá ligado? Eita, o cachorro, meu Deus. Parei de reclamar e Deus me deu essa oportunidade de ter esse carro. Então, no resumo que eu quero falar pra vocês, mano, às vezes a sua reclamação de hoje é só porque você tem uma bênção, mano. Você só tá com conta em casa porque você tem uma casa, tá ligado? Você tem um teto pra morar. Sua compra do mercado só deu caro, consumiu seu salário, porque você teve um salário pra pagar. Você vai ter uma comida no fim do mês. Eu sei que é difícil você manter esse sentimento de gratidão eterno sempre, mas pensa o seguinte, eu não fui grato hoje, mas o amanhã só depende de mim. E tenta ser melhor em todos os quesitos da sua vida, demonstrar gratidão, porque quando você coloca gratidão na frente, em todos os quesitos da sua vida evolui. Quando você é grato em estudar, porque... Eita, de novo o cara quase derrubou outra pessoa. Quando você é grato em estudar porque você está em uma faculdade, você tem condição de pagar o que você passou, ou que seu pai paga, ou que só, sei lá como você está nessa faculdade, mas que você teve a oportunidade de estar. Quando você entra nela, você não vai reclamando de ir pra faculdade porque você vai perder seu dia, mas sim grato porque você tem uma faculdade pra ir, um momento pra ter conhecimento. Então, as crianças de bike, meu Deus. Mas no resumo, seja